Olá, meu nome é Carlos Ponciano e bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Hoje a videoaula é de Química Geral e tem como tema sólidos cristalinos. Antes de falarmos sobre os sólidos cristalinos, temos que falar sobre a classificação dos sólidos. Os sólidos são divididos em cristalinos e amorfos. A diferença é que os cristalinos possuem um arranjo molecular bem definido, enquanto os amorfos não possuem arranjo nenhum. Os sólidos cristalinos são divididos em quatro tipos: moleculares, covalentes, iônico e metálicos. Eles diferem entre unidades estruturais, força entre as partículas e propriedades. No caso dos moleculares, as unidades estruturais são átomos e moléculas. As forças entre as partículas são forças de dispersão de London, força de polo, ligações de hidrogênio. E as propriedades são que eles são macios, pontos de fusão relativamente baixos e condutores elétricos ruins. No caso dos covalentes, as unidades estruturais são átomos ligados em rede. As forças entre as partículas são ligações covalentes. As propriedades deles são que eles são duros, pontos de fusão elevados, condutores elétricos e térmicos ruins. Exemplos: a sílica e o diamante. No caso dos iônicos, as unidades estruturais são os íons. As forças entre as partículas são as atrações eletrostáticas. As propriedades são que eles são duros, quebradiços, pontos de fusão elevados, condutores térmicos e elétricos ruins. Exemplos: os sais em gerais. No caso dos metálicos, as unidades estruturais são os átomos. As forças entre as partículas são as ligações metálicas. E as propriedades são dureza variada, ponto de fusão variados, em geral altos, excelentes condutores de calor e eletricidade, maleáveis e dúcteis. Exemplos: as ligas metálicas. Iremos falar também sobre empacotamento e célula unitária. O empacotamento depende de dois tipos de ligações: as direcionais e não direcionais. As direcionais são as covalentes de dipolo-dipolo. No caso de sólidos que têm essas ligações direcionais, o arranjo deve satisfazer os ângulos das ligações direcionais, que é o caso dos sólidos covalentes. As não direcionais são as metálicas, a iônica e van der Waals. Nesse caso, o arranjo depende de aspectos geométricos e da garantia de neutralidade elétrica, que é o caso dos sólidos metálicos e iônicos. Agora irei falar sobre os sistemas cristalinos. Estruturas cristalinas são formadas por unidades básicas repetitivas denominadas de células unitárias. Essas células unitárias é o menor arranjo de átomos que pode representar um sólido cristalino. Existem 7 sistemas cristalinos básicos que englobam todas as substâncias cristalinas conhecidas. Os 7 são cúbico, hexagonal, tetragonal, romboedral, ortorrômbico, o monoclínico e o triclínico. Como no caso os sistemas cristalinos cúbicos são os mais comuns, serão eles que eu irei abordar nessa videoaula. Sistema cúbico. Entre o sistema cúbico existem 3 arranjos mais comuns, que é o caso do cúbico simples, o cúbico de corpo centrado e o cúbico de fase centrada. Na célula unitária cúbica simples, 1/8 dos átomos se encontra em cada um dos 8 vértices do cubo, totalizando um átomo por célula unitária. Já na célula unitária cúbica de corpo centrado, 1/8 dos átomos se encontra em cada vértice, totalizando um átomo. E essa célula possui um átomo no centro, totalizando por célula 2 átomos. No caso da cúbica de fase centrada, 1/8 dos átomos se encontra em cada vértice, totalizando um átomo. E 1/2 dos átomos se encontram cada em uma das 6 faces, totalizando 3 átomos. Então,
célula unitária cúbica de face centrada, temos 4 átomos. Agora iremos resolver algumas questões. Questão 1. A prata metálica cristaliza na forma de uma estrutura do tipo cúbica compacta, sendo que o comprimento da aresta de sua célula unitária é de 407 picômetros. Qual é o raio em picômetro de um átomo de prata? Podemos ver pela imagem que a célula unitária se trata de uma célula unitária cúbica de face centrada. Ao analisarmos, descobrimos que a diagonal de uma das faces dessa célula unitária possui 4 raios atômicos de prata. E sabemos que a aresta é 407 picômetros. Então, para descobrirmos o raio, basta utilizarmos o teorema de Pitágoras. Como se pode ver pela resolução da questão. Questão 2. A figura ao lado representa a célula unitária do titanato de bário, uma cerâmica que apresenta as propriedades dielétricas e que apresenta densidade de 6,02 gramas por centímetro cúbico. Determine a fórmula mínima deste composto e b, o volume da sua célula unitária. Para descobrirmos a fórmula mínima deste composto, basta contarmos o número de átomos de cada elemento presentes nessa célula unitária. No caso do bário, percebemos que possui 1/8 de átomo de bário para cada vértice da célula unitária, totalizando um átomo de bário por célula unitária. No caso do oxigênio, percebemos que há metade de átomo de oxigênio em cada face da célula unitária, totalizando 3 átomos de oxigênio por célula unitária. E o titânio só possui um átomo de titânio no centro da célula unitária. Então, a nossa resolução para a fórmula mínima deste composto fica: temos um titânio, temos 6 vezes metade de átomo de oxigênio, no caso 3, e temos um átomo de bário. Então, a fórmula mínima fica essa. Para descobrirmos o volume da célula unitária, bastamos fazer o seguinte. Sabemos que a densidade vai ser igual ao número de átomos vezes a massa molecular sobre o número de Avogadro vezes o volume da célula unitária. Jogando a célula unitária para o primeiro termo, temos que o volume da célula unitária vai ser igual ao número de átomos vezes a massa molecular sobre a densidade vezes o número de Avogadro. Então, o volume da célula unitária vai ficar 1 vezes 137,33, que é a massa atômica do bário, mais 1 vezes 47,87, que é a massa atômica do titânio, e 3 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio presente nesse composto, sobre 6,02, que é a densidade do composto dada na questão, vezes o número de Avogadro. Então, obtemos que o volume da célula unitária é 6,43 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a videoaula. E se gostaram, curtam e se inscrevam no canal do PET Engenharia Química.